Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Josué, capítulo 13. Ora, Josué se tornou idoso e de idade avançada, e Yahvé lhe disse: Eis que estás velho em idade avançada, e ainda resta muita terra para conquistar. Esta é a terra que ainda resta, todas as províncias dos filisteus e toda a terra dos Gessuritas, desde o Sior, que está defronte do Egito, até a fronteira de Acaron, ao norte, é considerada como Cananeia. Os 5 príncipes dos filisteus são o de Gaza, o de Azoto, o de Ascalon, o de Gate e o de Acaron. Os aveus estão ao sul, toda a terra dos cananeus e Maara, que é dos sidônios, até a Feca e até a fronteira dos amorreus, a terra do Gibrita, com todo o Líbano ao oriente, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Emate. Todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até Meserofote-Maim, todos os sidônios, eu mesmo expulsarei diante dos israelitas. Tu somente tens que distribuir a terra como herança aos israelitas, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés, desde o Jordão até ao grande mar, ao ocidente. Tu lhes darás. O grande mar será o seu limite. Quanto à outra meia tribo de Manassés, juntamente com os Rubenitas e os Gaditas, havia já recebido sua herança, aquilo que Moisés lhes havia dado, além do Jordão, ao oriente, conforme Moisés, servo de Yahvé, lhes havia então dado. A partir de Aroer, que está na margem do vale do Arnon, com a cidade que está no fundo do vale, e todo o planalto, desde Medaba até Dibom, todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Ezebom, até a fronteira dos filhos de Amon, e Galaade, e o território dos Gessuritas e dos Maacatitas, com toda a montanha do Hermon e todo o Bazã até Saleca, e no Bazã todo o reino de Og, que havia reinado em Astarote e em Edrai, e foi o último sobrevivente dos Rafaim. Moisés derrotou e expulsou esses 2 reis. Os israelitas, porém, não expulsaram os Gessuritas nem os Maacatitas, e Gessur e Maaca habitam ainda hoje no meio de Israel. A tribo de Levi foi a única a que não se deu herança. Os dons feitos a Yahvé, Deus de Israel, foram a sua herança, conforme ele mesmo lhe havia dito. Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma parte segundo seus clãs. Portanto, tiveram por território desde Aroer, que está na margem do vale do Arnon, com a cidade que está no fundo do vale, todo o planalto, até Medaba, Ezebom, com todas as cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote, Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Sedimote, Mefaate, Cariataim, Sábana, e na montanha da Arabá, Sarate, Azahar, Bet-Fegor, as encostas do Fasga, Bet-Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Ezebom. Foi derrotado por Moisés, bem como os príncipes de Madiã, Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, vassalos de Seom, que habitavam a terra. Quanto a Balaão, filho de Beor, o adivinho, os israelitas o mataram pela espada, juntamente com aqueles que haviam matado. Assim, a fronteira dos filhos de Ruben foi o Jordão e seu território. Essa foi a herança dos filhos de Ruben, segundo os seus clãs, com as cidades e suas aldeias. Moisés deu à tribo de Gade, aos filhos de Gade, uma parte segundo suas famílias. Tiveram por território Jazer, todas as cidades de Galaade e a metade do país dos Amonitas até Aroer, que está em frente de Rabá,
e desde Ezebom até Ramote, Masfa e Betonim, a parte de Manaim até o território de Lodabar, e no vale Bet-Arã, Bet-Menra, Sucote, Safom, a parte restante do reino de Seom, rei de Ezebom, o Jordão e o território que vai até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão ao oriente. Essa foi a herança dos filhos de Gade, segundo seus clãs, com suas cidades e suas aldeias. Moisés tinha dado a meia tribo de Manassés, e isto foi para a meia tribo dos filhos de Manassés uma parte segundo seus clãs. Tiveram por território, a partir de Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair em Bazã, 60 cidades. A metade de Galaade, assim como Astarote e Edrai, cidades reais de Og em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo suas famílias. Essas são as heranças que Moisés deu nas planícies de Moabe, além do Jordão, de Jericó ao oriente. A tribo de Levi, contudo, Moisés não deu herança. Yahvé, o Deus de Israel, é a sua herança, como lhes havia dito. Mais uma vez, são 12 tribos. Porém, Levi não é contado como tribo, ele não tem herança. Então são 11. Mas não são 12? Sim, você não conta José, você conta os filhos de José. Efraim, que substitui Levi, e Manassés, que substitui José. Então, ao todo, 12 tribos, 12 heranças para as tribos de Israel. Capítulo 14. Estas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã, que lhes deram como herança o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, com os chefes de família das tribos de Israel. Foi por sorte que receberam sua herança, conforme Yahvé havia ordenado por intermédio de Moisés para as 9,5 tribos. Moisés já lhes havia dado herança as 2,5 tribos do outro lado do Jordão, mas aos levitas não havia dado herança entre eles. Os filhos de José, porém, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim, e não se deu na terra parte alguma aos levitas, a não ser cidades para nelas habitarem com as pastagens para seu gado e a sua manutenção. Os israelitas fizeram conforme Yahvé havia ordenado a Moisés e partilharam a terra. Os filhos de Judá vieram a ter com Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, lhe disse: Bem sabes o que Yahvé disse a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades-Barne. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo de Yahvé, me enviou de Cades-Barne para espionar esta terra, e eu lhe fiz um relato sincero, mas os irmãos que haviam subido comigo desencorajaram o povo, ao passo que eu segui perfeitamente Yahvé, meu Deus. Naquele dia, Moisés fez este juramento: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança, a ti e aos teus filhos para sempre, porque seguiste perfeitamente Yahvé, meu Deus. Desde então, Yahvé me guardou com vida segundo sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que agora estou com 85 anos. Estou tão robusto hoje como no dia em que Moisés me confiou essa missão. Minha força de hoje é como a minha força de então, para combater e para ir e vir. Agora, pois, que se me dê esta montanha de que me falou Yahvé naquele dia. Ouviste naquele dia que lá estavam os Enassim e grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé está comigo, eu os expulsarei, como disse Yahvé. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como herança. Assim Hebrom permaneceu até hoje como herança de Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, porque seguiu perfeitamente Yahvé, Deus de Israel. Outrora, o nome de Hebrom era Cariate Arbe,
Arbe era o maior homem entre os Enassim, e a terra descansou da guerra. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Tão somente siga as leis, os estatutos e os mandamentos de Deus. Obedeça à voz de Deus. E Deus, desde o início de Josué, ele está dizendo: façam conforme eu estou ensinando, para que tudo te vá bem. Por que que às vezes a pessoa se dá bem por um momento e depois se dá mal? Porque não obedece ou porque ganhou as coisas ilicitamente. Deus permite certas coisas, mas lá na frente ele corrige. Você pode falar, mas eu sei de gente que cometeu erros e se deu bem, morreu bem. Pode ter morrido bem aqui, mas lá em cima você pode ter certeza que está tudo registrado e prestará contas altíssimas a Deus.